Pô, eu coloquei a camiseta do Star Wars, nem vai aparecer, meu, ó. É do BB-8, ó. Aí a bolinha é em 3D, tá vendo, ó? Olá, começando mais um Fake Nós. Eu sou o Gilmar e lá longe tá ele, o Pirula. E aí, Pirula, vamos falar de cultura pop hoje, hein? Como estão as coisas, Gilmar? Aí, nessa distância infinita que estamos. A gente sempre fala, né, que a gente tá a quilômetros de distância e tal. Na verdade, eu nem sei a distância que a gente tá um do outro, mas espalharam fotos aí que a gente tem a mesma janela, hein, nos nossos quartos, hein? Eu também tô achando que a gente precisa ser mais convincente, Gilmar. Bom, e hoje a gente vai falar de cultura pop e a gente vai atrair vários hates aí pro nosso canal, né, Pirula? Porque as pessoas não gostam muito que a gente fala mal dessas coisas de cultura pop, né? Eu, quando comecei meu canal, achando que o que deixava as pessoas com ódio era falar de religião, de futebol, de política, nada. Vai falar mal de Star Wars pra você ver como é que pega mal. Star Wars! E a gente trouxe aí um convidado para falar com a gente, que é o Kaique, né? Kaique, inclusive, tem um programa aqui também no Move, e ele é engenheiro de formação, mas os vídeos dele falam sobre cultura pop. E aí, Kaique, seja bem-vindo. Opa, fala aí, pessoal. Boa tarde aí pra todo mundo, pros participantes aqui da mesa, pra galera que tá vindo de casa. Eu sou o Kaique Zoton, eu tenho um canal no YouTube meu próprio, e eu também tenho uma playlist em Move, onde eu faço um programinha chamado Ref. Como o Gilmar falou, é um programa sobre cultura pop, onde eu falo sobre diversas referências da cultura pop que influenciaram essas histórias que a gente tanto gosta, tanto referências históricas, sociais, referências de outras histórias, né? Porque nada se cria, tudo se copia, então uma história vai se repetindo na outra. Convido todo mundo aí para conhecer o Ref e o meu próprio canal também. Então seja bem-vindo, e o Pirula vai chamar aí a primeira história que a gente vai falar a respeito, que é de Star Wars, né, Pirula? É isso aí, vou chamar assim que eu abrir o arquivo aqui. O bom de eu ser fã de vocês há muito tempo já é que, por mais que seja a primeira vez que a gente tá gravando, eu sei que isso é um momento clássico do Pirula, assim, Tá. Essa relação dele com a tecnologia é algo que ele já dividiu no canal dele várias vezes. Eu sou muito idiota, eu sou o cúmulo do vagabundo, eu sou uma fraude. Eu trabalho com isso e eu sou uma negação em tecnologia. Tenho que fazer tudo sozinho, então... Quer dizer, sozinho não, mas quase sozinho, então eu tenho que aprender o que eu não gosto. Mas vamos lá. Pronto, abri o roteiro aqui. Por um acaso é verdade, né? Aí vocês respondam aí, vocês que manjam mais, que o nome Darth Vader vem da palavra pai em holandês. A verdade é que Vader é realmente pai no idioma holandês, né? E qual que é a graça disso? Uma das maiores viradas de Star Wars, acho que a grande surpresa da saga inteira é o fato do Vader ser o pai do Luke. Se você não viu Star Wars até hoje, você acabou de tomar o spoiler, mas... Spoiler! Desculpa, mas você merece. Como essa é uma surpresa da saga, quando as pessoas descobriram que rolava essa tradução da palavra Vader como pai em holandês, o pessoal se perguntou, pô, será que a galera que conhecia o idioma, então, já tinha tomado um spoiler logo no primeiro filme? Tipo, a revelação foi dada de bandeja, assim, antes dela ser feita? Mas se você pegar os primeiros roteiros do George Lucas, antes mesmo dele ter feito o primeiro Star Wars, o episódio 4, Uma Nova Esperança, ele já tinha listado o nome Darth Vader numa lista de possíveis nomes de personagens que ele queria colocar na história dele. Até pela própria sonoridade do nome, assim, né? Que tem um som bem imponente. Mas nessa época o Vader não era o pai do Luke Skywalker. Ele ainda não tinha definido isso. Ele era só realmente um general que foi ganhando importância com o passar dos tempos na história. E aí na segunda versão do roteiro do Império Contra-Ataca, que foi feita em 78, que ele pensou em fazer essa virada de colocar o Vader como pai. Então a verdade é que é uma coincidência. O Vader não era o pai do Luke Skywalker ainda na época da produção do primeiro filme, mas depois ele acabou sendo, mas o nome é realmente uma coincidência, por mais que ele realmente signifique pai em holandês. Eu acredito então que Star Wars não tenha sido lá muito surpreendente pro pessoal da Holanda, né? A galera lá da Holanda deve ter ficado com um pouco de raiva, deve ter falado... Esse George Lucas, qual a surpresa, né? Os caras ficaram sem entender nada.
se o Obi-Wan tivesse ensinado o Luke a falar holandês, né, ele já teria percebido a verdade há muito tempo. Era o melhor treinamento que ele poderia ter, ele não teve. Mas a verdade é que qualquer nome que você criar vai ser provavelmente alguma coisa em alguma língua. Né, vai ser, né, a gente tem sei lá quantas trocentas línguas, dialetos no mundo, vai ser algum xingamento, alguma coisa bizarra, não tem muito como fugir, né? Aliás, é muito interessante, né, que hoje em dia a gente vive aí com trailer, com podcast falando sobre o assunto, quando vai sair um filme, e é difícil, né, manter um spoiler, né, assim, você não divulgar um spoiler, né, como por exemplo no Exterminador do Futuro 2, a gente só ficava sabendo se o Schwarzenegger era bonzinho ou malvado na estreia do filme. Antes disso a gente não conseguia saber, né? Lembrei de uma coisa também, essas coincidências de nome, né? Pirula é diabo em finlandês. Olha aí. E aí tinha um pessoal que acreditava que de fato eu tinha colocado o nome Pirula, diabo em finlandês, porque eu queria, enfim, acabar com... Eu era o anticristo, queria acabar com o cristianismo, qualquer coisa assim. A palavra Gilmar quer dizer filho lindo, lá na casa da minha mãe. Mas tem uma outra pergunta pra vocês aí. É verdade que tem uma imagem do Mickey Mouse escondido numa cena em Star Wars? E essa aí é verdade, viu, Pirula? Não é isso, Kaique? Exatamente, é verdade. Dizem que o futuro já estava profetizado ali no Império Contra-Ataca. A cabecinha do Mickey que aparece ali no fundinho da cena da luta do Luke contra o Vader, lá no episódio 5, o Império Contra-Ataca. E dizem que era a Força já anunciando a futura compra do Mickey Mouse aí pra cima da Lucasfilm, né? Já tava tudo profetizado ali na história. Mas é verdade, tá lá mesmo. Mas por que puseram essa carinha do Mickey ali? Ou é trollagem? É zoeira? Vou dar a minha opinião aqui do que... Assim, quando isso aí foi revelado, eles postaram isso no blog da Lucasfilm meio que depois da compra da Disney mesmo. Eles postaram isso num tomzinho de brincadeira, assim, tipo, dizendo realmente, agora tudo se encaixa, o ciclo está completo e tudo mais, assim. Não se sabe até que ponto quem fez esse cenário, né, pra quantidade de pessoas que estavam envolvidas na produção desse filme, que eram, uma galera muito, muito grande. Eu procurei se tinha alguma confirmação se era intencional mesmo ou não, e sinceramente não sei, mas que tá lá e é muito parecido, tá. Aliás, a gente já falou aqui no Fake Noise sobre algumas fake news que circulam há muitos anos sobre a Disney. Tá aqui no card, aqui, se você quiser dar uma olhada. E tem uma terceira, e essa eu achei bem interessante, viu? Tô bem curioso aí. Que o professor Xavier e o Magneto foram inspirados no Martin Luther King e no Malcolm X, né? Os ativistas, né, pra igualdade racial lá nos Estados Unidos, que um era mais pacifista, né, e o outro era mais agressivo, né? E aí, é verdade ou não? Então, vamos lá, esse debate ele é muito extenso, né, porque, os X-Men são um grupo bem antigo já, né, foram criados lá na época que o Stan Lee estava produzindo muito lá nos anos 60 e até hoje os caras estão aí bombando, e o grupo vem mudando muito, né, com o passar dos anos, com vários grupos de autores diferentes, escrevendo histórias, então cada um trouxe um pouquinho de si para essas histórias dos X-Men, mas a grande pergunta é se eles foram criados com base no Martin Luther King e no Malcolm X. E a verdade é que nunca foi confirmado. Inclusive o Stan Lee já deu uma meio que desviada dessa pergunta aí. E conhecendo o Stan Lee, se ele realmente não confirmou, eu acho que não foi intencional assim. Ele diz que os X-Men são um símbolo da luta por direitos civis lá dos anos 60, o que realmente faz muito sentido, porque logo na primeira história deles, você tem um quadro lá onde o Xavier fala especificamente sobre o preconceito que eles poderiam sofrer por serem uma espécie super poderosa e tudo mais. Fica uma questão meio inconsciente, né? Você tem esse movimento rolando na sociedade americana, isso se espalha de uma forma não intencional para as ideias desses autores, né, que estavam produzindo essas histórias e tudo mais. Mas quando perguntaram para ele, ele falou justamente isso, que era uma coisa quase que inconsciente e involuntária. Ele fala exatamente isso, um sentimento inconsciente sobre isso. Mas, a verdade é que no avançar da cronologia dos X-Men, eles começaram a dar cada vez mais ênfase para essa coisa do preconceito e as diferenças entre o Xavier e o Magneto. E algumas referências começaram a aparecer, como frases ditas, né? O Xavier começou a falar sobre o sonho
que é uma característica muito marcante aí dos discursos do Martin Luther King. E o Magneto ficou cada vez mais incisivo com essa luta dele pelos direitos mutantes e tudo mais, o que muita gente enxergou a dinâmica do Martin Luther King com o Malcolm X. Se você pegar o filme dos X-Men, o primeirão lá dos anos 2000, tem uma frase do Magneto onde ele diz que ele vai lutar por quaisquer meios necessários, que é uma frase muito característica do Malcolm X. E no filme foi intencional, mas isso foi feito muitos anos depois da criação dos X-Men, então é realmente algo que foi feito com base na evolução do grupo e não na criação deles. The war is still coming, Charles, and I intend to fight it. By any means necessary. To be given the rights of a human being in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary. É mais ou menos igual aquele do WandaVision, né? Quando teve o seriado na Disney Plus, os fãs começaram a conjecturar que cada um daquelas propagandas que passavam lá durante a série, cada propaganda representava uma joia, né? Da manopla, né? E aí o diretor falou, nossa, que boa ideia, não tinha pensado nisso não. Isso realmente, Gilmar, mudou muito do passado pra cá, né? Porque antes, fanbase, essas coisas assim, até fazia propostas e criava histórias e possibilidades e novos caminhos lá dentro, mas era difícil de você comunicar isso pros diretores da série, né? Que fazia isso. Agora é só você fazer subir uma hashtag que uma hora os caras vão ver, né? Eu vou sair numa aventura! Aí, ô Pirula, então tem um assunto que você gosta aí, que é Senhor dos Anéis. Fala aí. É isso aí, gosto bastante, sou extremamente fã. As críticas aos filmes, pra mim, são válidas, são bem válidas, porque tem muita diferença do filme pros livros, mas é aquela coisa, né? Só de você estar na Terra-média e, enfim, com todo aquele clima e todo aquele cenário, aquela realidade, já compensa qualquer problema que o roteiro tenha ou qualquer coisa, qualquer desagravo. Então eu sou muito fã da obra do Tolkien, dos filmes do Senhor dos Anéis, e estou ansiosíssimo pela série aí que vai sair, que vai ser a série mais cara, eu acho, né, que já teve. Já ouvi pessoas perguntando, e essa daqui eu acho que eu já sei a resposta. É verdade que o Sauron é um olho de fogo no Senhor dos Anéis original? Então, vamos lá. Isso é uma questão polêmica, assim, porque eu já falei sobre esse assunto algumas vezes na internet e eu posso falar o que for, que a galera ainda vem jogando pedra, assim, dizendo que não, mas tem isso, tem aquilo, e realmente eu acho que isso é parte da magia da coisa, né? O Sauron, é interessante a gente entender a natureza dele, o que ele é, e ele é um Maia, né? Ele é uma criatura mística, quase que uma referência dos anjos ali no legendário do Tolkien. O livro aqui, o Silmarillion. A versão nova da tradução é feita pelo Reinaldo, que eu achei incrível, inclusive. Um abração aí pra ele, se estiver vendo. E ele explica aqui no livro, né, o Tolkien fala muito sobre isso, sobre essa natureza mais mística do Sauron, como ele consegue assumir formas até de lobisomem, forma de vampiro também. E depois que ele é derrotado, um pouco antes do Senhor dos Anéis, ele perde a forma do corpo dele, mas na época da Saga do Anel ele volta. Ele volta como um corpo de um homem, e a gente percebe isso na história do Senhor dos Anéis, quando o Gollum diz que ele foi torturado lá em Mordor, e ele viu que o Sauron tinha só 4 dedos na mão dele, porque o último foi cortado quando ele estava com um anel. Então, putz, se ele tem uma mão, isso já indica que ele tem um corpo, né? Porque ele não é um olho com 2 mãozinhas ali, seria algo meio fora muito fora do padrão, até pra Terra-média, né? E numa das cartas do Tolkien, ele tá esclarecendo o que é o Sauron e tudo mais, e ele diz que nessa época ele tinha a forma de um homem, que não era nada extraordinário, não era gigantesco, não era um gigante assim, mas era realmente uma forma humanoide que comprova que o Sauron realmente tinha um corpo. Mas ele também, no livro, ele também tinha o olho de Sauron, que era essa percepção dele sobre tudo que acontece. E dizem que é por causa dessa descrição do olho do Sauron que o Peter Jackson fez ele ser um olho de fato na história. Eu
eu coloquei a imagem do olho de um crocodilo no meu Instagram, e ele tem, né, a pupila em fenda, né, que é uma adaptação para enxergar melhor à noite e tudo mais, né? Não sei se também o Peter Jackson pensou nisso, né, porque o Sauron era o Senhor da Escuridão, ou se foi simplesmente porque parece mais feroz, né, colocar uma pupila em fenda. Aí eu comentei, né, não é o olho de Sauron, isso daqui é um crocodilo da Venezuela, tal. E aí o pessoal falou assim, não, mas você tem que entender que aquele olho não é um olho, aquilo lá é o corpinho do Sauron na pupila, né? E aí é por isso, tal, não sei o quê. E aí eu olhei e falei assim, olha, que eu saiba, né? Porque aí você procura as imagens todas, né? Isso foi uma jogadinha bem legal que ele fez, que o Peter Jackson fez no Hobbit 1. Ele quis mostrar que o necromante era o Sauron. E aí Exatamente. Ele criou ali o olho e o formatinho, mas só que em nenhum outro momento, nem do Senhor dos Anéis e nem dos outros filmes do Hobbit, o olho aparece o formatinho dele. É um olho só, é só um olho. Foi só uma ideia que o Peter Jackson teve de simular o formato do Sauron, mas é meramente um olho. Sauron. E esse lance do olho do Sauron no livro, assim, o formato dele, é legal voltar lá naquela cena onde o Frodo vê o espelho da Galadriel. Pra quem curte os livros do Senhor dos Anéis, Tolkien descreve o olho de Sauron com uma precisão um pouco mais certeira, assim, e aí realmente dá margem pra essa coisa animal do olho, né? Aquele visual de pupila diferentona e tal. O que eu acho mais legal, a versão do Sauron, é o do Lego Batman, né? Que aparece o Sauron lá, que é muito legal. Ele, inclusive, ele é usado como, tipo, uma câmera de segurança, né? Ele fica olhando tudo que tá acontecendo na cidade de Gotham City lá. A verdade é que Lego Batman tem a versão acho que talvez do próprio Batman, do melhor Batman de todos os tempos. Melhor, a galera fala o melhor muito que Christian tem. Bale, assim, mas o Lego Batman pra mim é insuperável. Ele é realmente, assim, tá nível de Adam West e outras coisas, assim. É muito bom, muito bom, muito bom. Estava vendo antigas fotos de família outra vez? Não, eu não estava. Senhor, eu já ouvi passar por fases semelhantes em 2016, 2012, 2008 e 2005, e 97, 95 e 92 e 89 e aquela fase estranha em 66. Eu envelheci maravilhosamente. Bom, que pena aí que acabou o nosso papo, tava tão legal, podia ficar horas aqui falando com o Kaique. O Kaique é uma simpatia, ele manja muito de tudo que rola aí na cultura pop. Convido vocês para conhecer o canal dele e também a playlist que tem aqui no Move. Trabalho muito bom, muito sério, muito legal, bem detalhado, assim. Eu achei bem interessante a abordagem que ele faz dos vídeos. E Gilmar, muito obrigado também, né? E Kaique também, muito obrigado. Eu achei que foi bem legal o programa aqui, aprendi bastante coisa sobre cultura pop. Galera, eu agradeço muito pelo convite, sou muito fã dos dois aqui. Vindo de vocês, putz, é um prazerzão vir aqui gravar nesse quadro que eu já acompanho há bastante tempo e agora fazendo parte, né? Peço perdão aí pelo nervosismo, inclusive. Tentei disfarçar aqui, não sei se convenceu. Obrigadão mesmo, cara. E se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha, assina aí o canal, que toda quarta-feira a gente tá aqui com Fake Noise. Tchau, tchau pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, Pirula. Tchau, Kaique. Falou! Qual?